Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro dia do Projetando 2021, o ano de José, o ano em que os sonhos de Deus se tornarão uma realidade na minha, na sua e em nossas vidas. Você crê nisso? Acredita nisso? Quero cumprimentar aqui na nossa live a Iris Paula, a Candice que está ligada conosco, a Giane Santos, a Rizomar Monteiro, a Ellen Paula, Mara Santana, está aparecendo aqui, são os que estão aparecendo aqui no visor. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, que Deus possa falar com você, falar conosco de maneira ímpar, de maneira especial. Que o Espírito Santo te alcance, que o Espírito Santo possa realmente encontrar com a sua vida de maneira especial. Vamos orar, vamos passar alguns instantes orando e falando com Deus agora, em nome de Jesus. Deixa eu baixar aqui o celular aqui, que eu esqueci de abaixar aqui. Eu estou me ouvindo aqui. A Paulina Trindade, muito tempo que eu não te vejo, Paulina. Deus abençoe. O Senhor te abençoe, te guarde, te dê a paz, te dê vida. Vamos orar, vamos falar com Deus nessa noite. Senhor Jesus, nós estamos diante do Senhor, estamos diante da Tua face, ó Deus. Estamos começando esta campanha, meu Pai, projetando 2021. Estamos projetando o próximo ano em oração, em busca, nos derramando diante do Senhor, porque só através do Senhor, através do seu poder, através da sua graça insondável, meu Deus, nós poderemos ser bem-sucedidos. Tua palavra diz claramente que nenhum dos seus planos para nós, isso está lá, meu Deus, no livro de Jó 41, versículo 1, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados ou podem ser impedidos. Cada plano que o Senhor projetou, cada plano que o Senhor fez para nós, nada poderá impedi-los, nada poderá detê-los, nada poderá segurá-los. E o único jeito, ó Deus, que nós temos de fazer com que esses planos se tornem realidade é através do jejum, da oração, da busca. Porque através, meu Pai, dessa busca nós descobrimos os planos do Senhor para nós. Descobrimos os projetos do Senhor para nós. Porque tem que ser os seus planos e os seus projetos. Porque planos humanos se frustram, ó Deus. Planos humanos podem ser barrados, podem ser impedidos, mas os seus planos que são eternos, os seus planos, meu Pai, que são traçados para nós antecipadamente, e através dessa busca nós passamos a entender esses planos, conhecer esses planos, conhecer esses projetos. Por mais que o inimigo se levante, nada poderá impedir a sua concretização, a sua realização. Hoje nós estamos no primeiro dia de jejum, num período de 20 dias. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, ó Deus, para atrair o seu olhar para nós, e olhar, meu Pai, que possa nos ver, nos enxergar
e dizer: eu te vejo, eu te enxergo, e eu enxergo o seu futuro. Como o Senhor mesmo disse: eu sei os planos que eu tenho para você, eu sei o plano que eu tenho para vós, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro. E é isso que nós cremos, que o plano do Senhor é plano onde a paz e o futuro do Senhor irá se tornar uma realidade em cada dia presente em nossas vidas, mas o mal não nos alcançará, meu Deus. O mal não terá poder contra nós, porque dará ordem aos teus anjos que nos cerquem, dará ordem aos teus anjos que nos proteja, que nos livre do mal. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nesta noite, nos fortaleça para ir esses 20 dias, nos anime para ir esses 20 dias, nos leve, ó Deus, com todo o seu vigor, com toda a sua força, para que possamos ir até o final, até que tenhamos a vitória total e completa. Porque 2021, ao contrário do que foi 2020, nós já sabemos o mal que já está posto. Quando o mal chegou, ficamos presos, amarrados, seguros, meu Pai, nas mãos dessa pandemia maligna, que não sabíamos como era a sua ação, como nos libertar, como nos livrar dela. E muitos de nós deixamos os planos do Senhor para trás, deixamos de lutar os planos do Senhor, os projetos e os sonhos do Senhor, e eles não se concretizaram. Mas 2021 não será assim. Com pandemia, sem pandemia, os sonhos do Senhor se tornarão a realidade na nossa vida. É isso que nós cremos, e é isso que profetizamos, e é isso que declaramos, e é essa a nossa fé, e é essa a nossa vitória que nós cremos e profetizamos em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro por cada pessoa que está nessa live, por cada um dos irmãos que estão ligados, meu Pai, pelo Facebook, os irmãos que estão aqui no salão. Fala com cada um de nós, desperta-nos, ó Deus, para Ti mesmo, e que nós possamos perseverar até o fim, para recebermos a coroa da vida, a coroa de glória, e principalmente ver os nossos sonhos se tornando realidade. É isso que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, por favor. Você que está em casa, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Raquel Carvalho, Everton Ranieri, Deus abençoe Everton. Mônica Assis, o Altair Antônio, Deus abençoe. Araci Carvalho, Deus abençoe. A Josineide Cardoso, Deus abençoe você. A Rosália Nunes, o Senhor lhe abençoe. Alice Alves, a Janaína Silva, Deus abençoe. A Dora Nogueira, que o Senhor lhe abençoe, Dorinha. A Júlia Zaminucci, ou o nome dela, Júlia Jorge, ela não chama Júlia Jorge, chama Júlia Fernandes, mas como sai o sobrenome Júlia Jorge aqui, é Zaminucci. Deixa eu ver quem mais aqui eu não falei aqui. Danilo Passos, Deus abençoe vocês. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 37. Gênesis 37. Gênesis capítulo 37. A Soraya Andrade, seja bem-vinda, Soraya. Fiquei feliz de você ter vindo ao nosso templo hoje, viu? Vamos começar o processo claramente, daqui um pouco você estará vitoriosa, amiga. Glória a Deus. Pastor Miriam Carvalho, a Antônia Diogo também aqui na nossa live. Gênesis capítulo 37.
Gênesis 37. Alanda Monteiro. Gênesis 37 diz o seguinte, versículo 4: Vendo, pois, os irmãos de José, que seu pai o amava mais que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. Mas José teve um sonho, e ele contou a seus irmãos. Por isso, tanto mais os seus irmãos, que já não falavam com ele pacificamente, tanto mais o aborreciam, tanto mais desgostava de José. Eu quero começar exatamente aqui. Quando José teve o primeiro sonho, e o sonho dele disse o seguinte, versículo 6: Ouve, peço-te esse sonho que eu tenho sonhado. Eis que nós estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho, o meu feixe de madeira, se levantava, e o meu molho, o meu feixe de madeira, ficava em pé. E eis que os vossos molhos, ou seja, aqueles gravetos, aquelas madeiras me rodeavam e se inclinavam perante o meu molho. Então eles disseram aos seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, o aborreciam, por causa dos seus sonhos e das suas o quê? Palavras. Versículo 9: Então José sonhou ainda outro sonho, e mais uma vez ele contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinados perante ti em terra? Seus irmãos, pois, estavam tomados de ciúmes, e seu pai, porém, guardava esse negócio que no coração. Quero cumprimentar também o Vilmair, quero cumprimentar o Delson Barbosa, quero cumprimentar a Eliane Virgens, quero cumprimentar também a Eunice Moura. Deus abençoe vocês. Então olha o que está escrito aqui. José era o segundo mais novo de uma família de 12 irmãos. E a Bíblia Sagrada então diz que Jacó amava José porque era filho da sua velhice. E os irmãos tinham uma animosidade muito grande contra José. Primeiro, porque era o preferido de seu pai. E quando há preferência, você sabe muito bem que aquele que é preterido passa a sentir ciúmes daquele que é aceito, daquele que é o preferido, e passa a ter raiva desse que é preferido. E segundo, porque ele dedurava os irmãos quando fazia coisa errada, e isso aborrecia mais ainda os seus irmãos, de modo que no versículo 4 a Bíblia diz que os seus irmãos não podiam falar com ele pacificamente. Cada vez que ele abria a boca, um dos irmãos dava uma patada, era mal educado, era grosseiro. Mas José não se importava com isso, nem com o que os irmãos diziam, nem com o que os irmãos falavam, nem com o que os irmãos pensavam dele. Mas um determinado dia ele teve um sonho, e a Bíblia diz então que ele chamou os seus irmãos e falou: venha, ouça, peço, escuta o sonho que eu tive. Eu sonhei que nós estávamos no campo e tinha feixes, e o meu feixe ficou de pé,
E os feixes de vocês, que são vocês, os 11 aí, se inclinavam perante mim. E a Bíblia diz que a partir daí, os seus irmãos tanto mais o aborreciam. E outra tradução diz que os seus irmãos tanto mais o invejava, tanto mais o odiava. Passados uns dias ele diz: peço, ouça o sonho que eu tive, o outro sonho. E eu tive o seguinte sonho: que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam perante mim, se inclinavam perante mim. Quando Jacó escutou aquele sonho, isso quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão nos inclinar perante você. E a Bíblia diz que os seus irmãos tanto mais o odiavam, mas Jacó guardava aquilo no coração. Guardava aquilo no coração. Mas a Bíblia Sagrada diz ainda que um certo dia os seus irmãos foram apacentar as ovelhas e foi para o caminho de Dotã. E o seu pai lhe disse: vá atrás dos seus irmãos, procura saber como eles estão. E ele procurou o irmão para um lado e para o outro e não achou. E a Bíblia Sagrada diz então, num determinado momento, que ele encontrou um homem no caminho, perguntou dos seus irmãos, e os seus irmãos informaram onde eles estavam. E a Bíblia Sagrada diz então aqui, no capítulo 37, versículo 18, que os seus irmãos viram a José de longe. Antes que chegasse a eles, eles começaram a conspirar contra José para o matar. E disseram uns aos outros: lá vem quem? O sonhador. Aquele que disse que o feixe dele estaria de pé e que os nossos feixes se inclinariam perante ele. Aquele sonhador que disse que teve um sonho, que a lua, o sol, a lua e 11 estrelas se dobraria perante ele. Lá vem o sonhador. E aí então no versículo 29, os 10 chegaram e conspiraram dizendo: eia, levantemo-nos, vamos jogá-lo dentro de uma cisterna e dizer que uma besta fera do campo o matou, e então veremos em que darão os seus sonhos. Vamos jogá-lo dentro de uma cisterna, deixá-lo ali, deixá-lo morrer, e vamos dizer que um animal feroz o matou, e então nós veremos em que darão os seus sonhos. Ou seja, eu quero ver se ele vai ser um feixe que vai se erguer, vai se colocar de pé, e nós vamos inclinar perante ele, porque ele morto, morre o sonho e morre o projeto e morre o processo. Vamos jogá-lo dentro da cisterna, vamos deixá-lo morrer lá, e eu quero ver em que dará o sonho de que o sol, a lua e as 11 estrelas se dobrarão e se inclinarão perante ele. Eu quero ver em que darão o seu sonho. Ou seja, o objetivo deles era matar o sonho de José. Mas se engana quem pensa que aquele projeto, que aquele plano de tirar a vida de José era um plano dos 10 irmãos. Não, amigo, não, irmão. Aquele plano, aquele projeto de tirar a vida de José, e quando eles falam, vamos matá-lo para ver em que darão os seus sonhos, era a força maligna, diabólica do principado que estava governando aquele lugar, aquela região, para impedir o projeto de Deus, impedir que o processo de Deus, impedir que o sonho de Deus alcançasse aquele que sonhou, aquele ungido que tivera o sonho. Não era um sonho pessoal de José, era um sonho que vinha de Deus
que Satanás queria matar, porque tirando a vida de José, morreria o sonho, morreria o processo, morreria o projeto. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Lá em Gênesis 1, 26, disse o Senhor: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Aí ele começa a dizer sobre quem Adão e Eva teria que ter domínio, ou poderia ter domínio, poderia governar. E quando nós lemos Gênesis 1, a partir do 26, o Senhor dá o governo para Adão e Eva, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre os animais que rastejam, sobre toda a terra, inclusive sobre o mal. E ele disse: crescer, multiplicar, encher a terra e domine sobre. Lá no capítulo 2, o Senhor continua o processo, coloca Adão lá no Éden. Já no capítulo 3, começa o processo da serpente, que lá no capítulo 12, versículo 9 de Apocalipse, diz que a serpente, a antiga serpente que se chama diabo, o dragão, a antiga serpente que se chama diabo, e Satanás, era Satanás agindo, era o diabo agindo na vida de Adão, na vida de Eva, através da serpente, com um único exclusivo motivo: parar o processo de Deus na terra. Ali Satanás, através da serpente, estava matando os sonhos de Deus que se tornassem uma realidade na vida de Adão, e ele teve sucesso. Ali o projeto de Deus ficou o quê? Parado. Tinha uma barreira, tinha uma cadeia. O processo, o projeto, o sonho de Deus de fazer filhos de Deus parecido com ele, a imagem e semelhança, foi frustrado em Adão. E dali nasceu descendentes totalmente malignos e diabólicos, a ponto do Senhor chegar e falar: eu vou destruir esse povo. E aí então levantou-se Noé. E o Senhor mais uma vez chegou: Noé então fará com que o meu sonho se torne uma realidade, porque ele fará com que o meu projeto se torne uma verdade na terra. E ele faz a arca. E quando ele faz a arca, o processo de Deus começa novamente, porque o processo com Adão e Eva tinha sido paralisado. Mais uma vez paralisado, ou pela primeira vez paralisado. Então começa o processo com Noé. E Noé faz tudo certo, faz a arca, coloca os animais para dentro, coloca os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, suas esposas, a sua esposa, ao todo 8 pessoas, entraram na arca, veio o dilúvio, pegou aquele sonho frustrado de Deus, aquele projeto frustrado de Deus, aquele processo frustrado, e foi dizimado através do dilúvio. E quando as águas abaixam, começa então novamente o processo de Deus, o sonho de Deus através de Noé. Quando abaixa tudo, Noé começa o processo. Devia plantar arroz, feijão, qualquer outra coisa, plantou uma vinha, e no que ele faz uma vinha, faz o suco, que faz o suco, coloca no odre, colocando no odre, fermenta, e aquele suco se torna alcoólico, e ele bebe feito um maluco, como diz lá em São Paulo, se torna um pingaiada. Lá no capítulo 9, ele totalmente bêbado, tira sua roupa, fica totalmente nu dentro da tenda, o primeiro alcoólatra da história. E era com esse homem que Deus estava começando o processo novamente. O sonho de Deus se tornaria uma realidade através de Noé. Mas Noé começa a beber,
mesmo, diabrado, né? Ele simplesmente chega e vê o pai, e sai para fora e sai contando para os irmãos: meu pai está lá nu. E ele descobre a nudez, ele não cobre seu pai. E seus irmãos, sem Jafé, quando fica sabendo, colocam a capa, ou seja, vem de costas, colocam a capa sobre o pai. E quando o pai acorda daquele porre, faz saber o que seu irmão tinha feito, ou seja, que seu filho tinha feito. E então Noé levanta e diz: maldito seja Canaã. Ele chega e amaldiçoa completamente a terra. E o sonho de Deus, que era para nascer agora uma geração de filhos de Deus abençoadíssimos, começa o processo novamente com algo. Pode dar certo um projeto desse, gente? Acaso algo que começa com cachaça pode terminar bem? Um relacionamento que começa com cachaça pode terminar bem? Presta atenção: todos os inimigos de Israel, os amalequitas, os amonitas, os jebuseus, os heveus, os girgazeus, os filisteus, todos eles eram frutos da maldição de Noé. Eram todos descendentes de Cão, inclusive Sodoma e Gomorra. Todos filhos de Cão, de Cuxi, Put e Misraim. Aí nós notamos que mais uma vez o sonho de Deus, o quê? Está frustrado. Então ele já tinha tentado 2 vezes. Tentou com Adão e com Eva, e o sonho foi o quê? Frustrado. Tentou agora com Noé, frustrado. Que começa uma geração nova de gente maligna. Aí acontece aquela situação de Betel. Todo mundo falava a mesma língua. E o Senhor resolveu confundir todo mundo, porque sabia que se falar a mesma língua se fortalece inclusive para o mal. Mas lá no capítulo 12, o Senhor chega e começa de novo o processo e fala: eu vou fazer mais uma tentativa. O meu sonho não pode ser frustrado, o meu sonho não pode ser impedido. Eu tentei com Adão e com Eva, foi frustrado, porque eles deram ouvido à serpente. Eu tentei com Noé, começou bem, andou bem, foi bem, até que ele deu ouvido à serpente, e a serpente levou ele a simplesmente a se tornar um homem que é envolvido com algo, e ele amaldiçoou a geração de seus filhos para frente, se tornando os inimigos de Israel. E lá no capítulo 12, lá de Arã, o Senhor chega e levanta quem? Abraão. Aí o Senhor começa de novo o processo outra vez. Outra vez o Senhor começa o processo. Deus parece que é brasileiro, não desiste nunca. É o que se fala no nosso país, né? Diz que o brasileiro não desiste nunca. Então Deus tentou com Adão e Eva, foi frustrado. Tentou com Noé, está frustrado. Agora ele passou para quem? Para Abraão. E Abraão, já no final da sua vida, bem avançado em dias, ele tem Isaac. E aí o processo sai de Abraão e passa para Isaac. O sonho de Deus continuou. Aí Isaac teve Esaú e teve a Jacó. E o Senhor agora então quer dar continuidade ao projeto, ao processo e ao sonho dele de implantar uma nação, de implantar o povo de Deus na terra através de Jacó. E Jacó então tem 12 filhos. E é aqui que nós paramos. Mas ele começa a criar os seus filhos depois de um certo momento, debaixo da acepção entre filhos e filhos. E o
processo então sai de Jacó e passa para José. O Senhor chegou, olhou os 12 filhos de Jacó e chegou e falou claramente: José tem um coração voltado para mim, e o processo que foi frustrado lá com Adão, que foi frustrado com Eva, que foi frustrado com Noé, que recomeçou com Abraão, que recomeçou com Isaac, deu continuidade com Jacó. Eu olho os 12 filhos, e entre esses filhos, o único que pode fazer o meu processo dar certo é José. E eu quero dizer a você: não importa quantas tentativas na sua casa Deus tenha feito para fazer com que os sonhos dele se alcancem ou se tornem realidade. Talvez o seu pai não entrou no processo, sua mãe não entrou no processo, seus irmãos não entrou no processo. Deus não pôde sonhar os sonhos dele e fazer os sonhos acontecer através dos seus irmãos, mas ele fará com que o sonho dele te alcance a tua casa através da sua vida, meu irmão e minha irmã. É através de você, como foi com José. Porque o sonho de Deus é assim. Ele chamou Adão e chamou a Eva. Não deu certo? Passa a vez. Entra Noé. Tentou, não deu certo? Passa Noé. Passa para Abraão. Tentou com Abraão, deu certo? Então a gente passa a bola para o seu filho chamado Isaac. Tentou com Isaac, deu certo? Passa para Jacó. Aí chegou e olhou os 10 primeiros filhos. Não dá certo com esses 10 filhos, então vai para o 11º. Então escuta, presta atenção. Deus projetou que a sua casa, que a sua família seria dele, e que o projeto dele alcançaria você e a sua família. Se não alcançou seu pai, não alcançou sua mãe, não alcançou seus irmãos, ele está te alcançando e vai fazer da sua família o sonho dele alcançado na terra, se realizando na terra, em nome de Jesus Cristo. Entende? Entende o que eu estou lhe dizendo? Mas escuta, assim como a serpente se levantou contra Noé, aliás, contra Adão e Eva, contra Noé, levantou contra Abraão quando ele disse que Sara era sua irmã e não sua esposa, levantou-se contra Isaac quando Isaac disse que Rebeca era sua irmã e não sua esposa, levantou-se contra Jacó quando ele suplantou e enganou seu irmão 2 vezes, levantou contra os 10 primeiros filhos. Agora ele estava usando os 10 filhos para se levantar contra José, porque José era a bola da vez, porque José era o canal dos sonhos de Deus para a terra naquela época. Deixa eu dizer algo a você que está me ouvindo, sem medo de errar. Você é o escolhido de Deus para que os sonhos de Deus se tornem uma realidade na sua vida, na sua família, na sua casa e na geração que está ao seu redor, em nome de Jesus Cristo. Porque os sonhos de Deus não podem ser frustrados, irmão. Não podem ser impedidos. Agora nessa noite, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você quer fazer os seus sonhos se tornarem uma realidade? Primeira coisa, a Bíblia Sagrada diz que José teve 2 sonhos. 2 sonhos ele teve. E a primeira coisa que ele fez quando teve sonhos foi contar para os irmãos enciumados os sonhos que ele tivera. Você sabe o que um irmão enciumado pode fazer com os seus sonhos? A raiva que ele fica, a chateação, o ódio que ele passa a ter. Escuta, se você é um escolhido de Deus, e eu creio que é, se eu sou escolhido de Deus,
se nós somos o escolhido para que os sonhos de Deus se tornem uma realidade em 2021 e nesse final de ano, escute bem. Quando Deus lhe der um sonho, ou se você tiver os seus próprios sonhos, mas que você acredita que eles são de Deus, não faça como José. Tenha muito cuidado na escolha das pessoas para quem você vai contar os seus sonhos. Tenha cuidado. Eu vou contar para os meus irmãos, vou contar para a minha família. Você sabe qual é o enciumado que está lá, dentro da sua casa, dentro da sua família? Eu vou contar para os meus amigos, do lado de fora, no meu trabalho. Eu vou contar inclusive até para determinados irmãos da igreja. Você sabe qual é o irmão da igreja, ou qual é o indivíduo lá do seu trabalho que é invejoso? Quando se trata de sentimentos, quando é parente é ciúmes, quando é do lado de fora é inveja. E a mistura desses dois sentimentos é destrutiva. Quando o irmão enciumado, quando uma pessoa do lado de fora invejosa, que inveja os seus sonhos, que inveja o seu projeto, a primeira coisa que ele vai fazer é que ele vai torcer contra os seus sonhos, vai torcer para que dê errado, vai torcer para que fique frustrado. Primeiro, porque ele não quer ver você crescendo, não quer ver você avançando. Segundo, se ele é um fracassado, ele é um derrotado, ele vai torcer para que os seus sonhos não deem nada, para você se tornar qual ele é, ou seja, um frustrado, um derrotado, um fracassado. A gente não conta sonhos, não conta projetos para quem não é resolvido aqui dentro, bem resolvido e que tem boa autoestima, que vai se alegrar com os nossos sonhos, vai torcer por eles e vai trabalhar para que eles deem certo. Eu estou com os cabelos brancos, meu irmão, de ver que quando o irmão da igreja compra um carro, ele chega e conta. Aí aquele que tem um coração tranquilo, com um coração maravilhoso, um coração curado, restaurado, ouviu que o outro comprou um carro e fala: glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa, vamos lá ver. Pega um vidro de óleo, vai lá e lambuza completamente o carro, e unge o carro e abençoa. Mas aquele outro, que é invejoso, o coração dele fecha, ele não aplaude, ele não dá glória a Deus pela sua vitória, ele não dá glória a Deus pelo seu sucesso, o coração dele é fechado, porque ele não sabe lidar com o seu sucesso. E você conta. É claro que quando você conta no geral, todo mundo vai escutar, mas eu estou falando que você não pode contar os seus sonhos, os seus projetos para gente invejosa e ciumenta. Eles vão torcer contra quando não trabalham contra os seus sonhos e seus projetos. Ô meu irmão, não deu uma de José não, porque quando você estiver contando vai parecer que você está querendo aparecer. E eles vão odiar você por causa disso. Conta os seus sonhos para quem vai se alegrar contigo, para quem vai te animar, para quem vai te levantar. E às vezes seu sonho até nem vai sair do papel, mas às vezes a gente conta um sonho para uma pessoa que nem do papel vai sair, mas a gente começa a notar que tipo de coração aquela pessoa tem. Se ele é ciumento e invejoso, ele vai, é um tolo mesmo, não vai se realizar, não vai dar certo, não tem capacidade, não é bom o bastante. Você vai ser isso que você diz que vai ser?
Você não tem inteligência o bastante, não tem sabedoria o bastante, não é perseverante o bastante, ainda cruza os dedos. Então não conte os seus sonhos. Estou lhe pedindo, não dê uma de José. Não brinque com gente ciumenta e invejosa. Esse tipo de gente é capaz de fazer qualquer coisa para te prejudicar. Adão e Eva não precisou de ninguém prejudicar, eles mesmos se prejudicaram. Assim como também Noé se prejudicou sozinho. Mas José estava agora com 10 irmãos enciumados querendo prejudicá-lo. E essa é a primeira coisa que eu quero lhe falar. Tem até uma música, não conte os seus sonhos a ninguém. Não é isso? A música diz isso? A gente não conta. A gente escolhe bem com quem nós vamos falar a respeito dos nossos sonhos. Segundo lugar, quando nós sonhamos os sonhos de Deus, isso engloba todas as coisas. Tem os sonhos de Deus que são sonhos espirituais para nós, sonhos de Deus que são espirituais, que nós cresçamos, que nós avançamos, que nós nos tornemos íntimos de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Isso são sonhos espirituais. Aí depois nós vemos aqui para o meio os sonhos emocionais afetivos, que são sonhos de Deus, para que tenhamos paz, para que tenhamos vida, para que tenhamos alegria, para que sejamos realizados nos nossos relacionamentos de amigo, de irmãos, namorado, noivo, casamento, filho. Isso são sonhos afetivos, mas são sonhos de Deus para nós. Depois tem os sonhos naturais, que é escola, que é trabalho, que é faculdade, que é emprego, que é salário, que é casa, que é carro, que é viagem, roupa, calçado, prosperidade. Isso são sonhos de Deus para nós. Tem os sonhos espirituais, os sonhos emocionais afetivos e os sonhos naturais. Tudo vem da mão de Deus. Como disse o nosso amigo Davi, em Crônicas 29, ele chega e fala: Deus, está vendo toda essa abundância que nós preparamos de ouro, prata, pedras preciosas para lhe dar? Tudo veio da sua mão e tudo é do Senhor. Eu apenas devolvo. Ou seja, tudo de Davi, seja espiritual, seja emocional, seja financeiro, vinha da mão de Deus e ele apenas devolvia para Deus. E Satanás sabe que os sonhos de Deus espirituais, os sonhos espirituais de Deus para a sua vida, os sonhos emocionais afetivos para a sua vida, os sonhos naturais de prosperidade, olha o que a Bíblia diz aqui: vamos matá-lo para ver em que dará os seus sonhos. Ou seja, Satanás tem um projeto que é o mesmo projeto que ele tinha para Adão e Eva, que era matar os sonhos de Deus na vida daqueles dois, como aconteceu com Noé. E ele fez de tudo para matar os sonhos de José, o sonho de Deus na vida de José. E hoje não mudaram as coisas. E a Bíblia Sagrada diz então que os seus irmãos venderam a José para os etíopes, porque se vendessem a José, matariam emocionalmente, mataria José e mataria a sua capacidade de sonhar, porque o alvo do maligno era matar os sonhos de Deus. Vou repetir: lá no Éden ele usou a serpente, na época de Noé ele usou a cachaça para matar o projeto e o sonho de Deus. E agora com José ele estava usando 10 irmãos, mas por trás tinha um só, que era o maligno. E se José cedesse, os sonhos de Deus morreriam juntos e Deus teria que novamente começar de novo.
do zero outra vez, porque nenhum dos seus 10 irmãos estavam aptos. E quando os seus irmãos então venderam a José, o que você acha que José sentiu? Sendo tirado do seu pai, tirado da sua mãe, tirado dos seus irmãos, tirado da sua casa. Olha a frustração. O quanto era frustrante aquilo. De saber que os seus próprios irmãos se levantavam contra ele. Então escuta, preste atenção. Lá atrás, se porventura seu pai ou a sua mãe se levantou contra você, para te espancar, para te humilhar, para te xingar, isso é muito frustrante, quando nós filhos, vemos que os nossos pais fazem isso conosco. Mas escuta, quando seu pai te xingava, te humilhava, te espancava, era agressivo, quando a sua mãe fazia o mesmo, não era seu pai e a sua mãe, era Satanás simplesmente usando seus pais para matar a sua capacidade de sonhar os sonhos de Deus aqui no presente hoje. Porque Satanás sabia que Deus iria te levantar para sonhar os sonhos dele. Cada intempérie, cada levante, cada momento de dor e sofrimento, cada trauma, cada coisa assim, situação traumatizante que você viveu, que eu vivi, que nós vivenciamos, nós pensamos que eram pessoas que se levantavam contra nós. Sim, eram pessoas, mas Satanás estava por trás daquelas pessoas. Como diz Efésios 6:12, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoa de carne e sangue, mas contra principado, potestade e forças espirituais do mal e dominadores deste mundo tenebroso. Os dominadores do mundo tenebroso estavam lá agindo no pai, na mãe, irmão, marido, esposa, e muitas vezes levantando para nos traumatizar, para matar os sonhos de Deus que nós sonharíamos hoje. Meu filho, cai a ficha. O maligno sabia o que iria acontecer com você, e está sabendo o que está acontecendo contigo, e ele quer matar os sonhos de Deus da sua vida. Mas escuta, simplesmente os irmãos de José se levantaram contra José, e veja como ele reagiu. Aqui no capítulo 39 do livro de Gênesis, verso 1: E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou, ou seja, José era uma mercadoria agora, da mão dos ismaelitas, que o tinham levado. Mas olha o que está escrito no versículo 2: Mas o Senhor, o que, gente? Estava com José, e José foi varão próspero na casa do seu senhor egípcio. Ou seja, os 10 irmãos de José se levantaram contra ele. Satanás inflamou o coração dos 10 contra José para matar. Vamos usar o irmão, ele vai ficar frustrado, sabendo que os próprios irmãos são malignos, ou seja, se levantam contra o próprio irmão para vendê-lo, para tirá-lo do seu pai, da sua mãe, da sua casa, dos seus irmãos. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Potifar compra ele, poucos dias depois Potifar começa a notar que ele, mesmo sendo escravo, mesmo sendo
vendido, mesmo tendo passado por aquela frustração de ver seus irmãos vendê-lo, ver que os seus irmãos não o amavam, mesmo sendo tirado do seu pai e da sua mãe, e numa terra distante, mesmo agora sendo um subalterno, Potifar em poucos dias viu que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, era com José. Sabe por que Deus era com José? Porque José era com Deus. José não permitiu que os traumas, que a frustração, que o levante maligno, diabólico, ficasse entre ele e Deus. Deixa eu dizer a você, meu irmão, não permita que nada do que aconteceu no passado, que está acontecendo no presente, fique entre você e o seu Deus, porque aí está a sua vitória em nome de Jesus Cristo. Nada pode ficar entre você e Deus. Nada pode. Porque todas as pessoas, ou parte das pessoas, ou a maioria das pessoas, quando são frustradas, são humilhadas, fracassam nos seus sonhos, nos seus projetos, esses fracassos, essas humilhações, essas frustrações, eles jogam a culpa em Deus, ou seja, colocam na conta de Deus, e se aborrecem com Deus e se afastam de Deus. Aí os seus sonhos morrem mesmo. Porque aí você perdeu o único que pode ressuscitar os seus sonhos. Ele não estará com você, porque você não está com ele. Passado alguns dias, a Bíblia Sagrada diz aqui no capítulo 39, que a mulher de Potifar colocou os olhos em José e falou: deita-te comigo. E ele recusou uma vez, duas, três, várias vezes. E um dia que não tinha ninguém dentro do palácio, isso aqui está no capítulo 39, ela segurou José, José desensinou e a capa dele ficou ali, e ela começou a gritar, dizendo: olha, esse hebreu tentou me violar. O Senhor simplesmente, Potifar, colocou ele na nossa casa. Olha o que ele estava tentando fazer. E quando Potifar voltou da viagem, ela contou essa mentira, que colou, que deu certo. E Potifar pegou José e jogou ele na cadeia através da mentira maligna e satânica da esposa dele. Querido, quem estava na mulher de Potifar? A mesma serpente que estava em Adão e Eva, a mesma serpente que estava em Noé, a mesma serpente que estava nos 10 irmãos de José, estava agora agindo na vida da mulher de Potifar e no próprio Potifar. Qual a motivação daquilo? Matar em José sua capacidade de sonhar os sonhos de Deus. José poderia dizer: meu Deus, eu fui vendido e largaram, ou seja, tiraram do meu pai, da minha mãe, tiraram tudo, me fez um escravo, mas eu continuo te servindo. Agora eu estou aqui te servindo, sou honrado, estou fazendo tudo certo, ando em santidade, ando em pureza, íntegro, reto, temente a Deus. Como é que o Senhor deixa essa mulher falar isso de mim, Deus? Mentir descaradamente. Como é que o Senhor deixa esse homem me jogar na cadeia? Que Deus é esse que permite esse tipo de coisa? Que Deus é esse que não guarda, que não me livra do mal, como está escrito? Livra-me do mal, como está escrito no Pai Nosso. Que Deus é esse que entrega-me nas mãos dos meus adversários com mentira deslavada? E José poderia pensar desse jeito e abrir a boca e falar e desandar o céu e falar todas essas coisas. Mas olha o que está escrito aí no capítulo 40.
capítulo 39, ainda. Versículo 19. E aconteceu que, ouvindo Potifar as palavras da mulher, que lhe falava, dizendo, conforme estas mesmas palavras que fez teu servo, a sua ira se acendeu. E então Potifar tomou José e mandou prendê-lo lá no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. E assim esteve José encarcerado, foi para a cadeia, como aquele homem desonroso que dava de cima da mulher do seu senhor. Mas olha o que está escrito no versículo 21 aí. Mas o Senhor, porém, estava com José. Por que o Senhor estava com José? Porque mesmo ele preso, ele não permitiu que o seu relacionamento com Deus fosse quebrado. Preste atenção. Ninguém pode ficar entre você e o seu Deus. Ninguém pode ficar entre você e o Espírito Santo. Ninguém pode ficar entre você e o Senhor Jesus. Mas aí eu quero terminar com você dizendo: a mesma serpente que tentou Adão e Eva e teve vitória, a mesma serpente que esteve agindo na vida de Noé e teve vitória, a mesma serpente que tentou com Abraão, mas não foi vitoriosa, a mesma serpente que tentou em Isaac e não foi vitoriosa, a mesma serpente que tentou com Jacó e não foi vitoriosa, a mesma serpente que tentou os 10 filhos de Jacó e foi vitoriosa, a mesma serpente estava agora tentando agir na vida de José, para matar os sonhos de Deus, a sua capacidade de sonhar os sonhos de Deus. Primeiro ele fora vendido, e agora, debaixo de uma mentira, ele foi para a cadeia. E você me pergunta: bispo, por que Deus não o guardou? Por que Deus não o protegeu? Por que Deus não o livrou? Olhe para cá, vocês, por favor. Deus não livrou a José de ser vendido pelos seus irmãos, e nem livrou a José da mentira da mulher de Potifar, e o Senhor não livrou a José de ir para a cadeia. Sabe por quê? Porque aquela venda de José para Potifar, porque o fato de José ir para a cadeia fazia parte do processo de treinamento de Deus para que o sonho de Deus se tornasse uma realidade na vida de José. José tinha 17 anos, precisava amadurecer. Como ele iria governar o Egito se ele continuasse um menino, continuasse adolescente? José passou dos 17 até os 30, na moenda, o tempo inteiro. Frustração, humilhação e fracasso. Ele experimentou esses 3 sentimentos o tempo inteiro. O tempo inteiro, durante 13 anos. Mas ele entendia o processo de Deus, que ele teve um sonho quando tinha 17 anos. Aliás, ele teve 2 sonhos, mas para que os sonhos de Deus se tornassem realidade, ele teria que estar pronto para fazer, ou seja, com que os sonhos de Deus primeiro acontecessem, segundo, que quando os sonhos de Deus viessem a alcançar, ele não ficasse orgulhoso nem soberbo. Sabe por que muitos de nós poderia estar próximo, poderia ser grande, não é? Porque é imaturo, é menino. Todas as vezes que chega a prova, você reclama, você murmura.
sonho de Deus me alcançar, eu não vou arriar, eu não vou voltar atrás, eu vou até o fim, e eu serei usado para implantar o reino de Deus na terra e os sonhos de Deus em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus não faz a obra de Deus com imaturos, com meninos espirituais, com crianças emocionais. Como Paulo fala claramente a respeito do amor, no versículo 11 de 1 Coríntios, e eu lhes pergunto, qual é o capítulo do amor? 12 ou 13, gente? 1 Coríntios 12 ou 13? Um fala dos dons e o outro fala do amor. Qual dos dois é o dom do amor? O 12 ou 13? 12 ou 13? 12 ou 13, gente? 13 ou 12? O 12 fala de quê? Dos dons. E o 13 fala de quê? Sabe o que diz 1 Coríntios 13, 11? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, sentia como menino e falava como menino. Mas quando eu me tornei um homem, eu abandonei as coisas de menino. Ou seja, eu parei de pensar como menino, eu parei de sentir como menino e falar como menino. E não tem coisa mais terrível do que um homem cronologicamente já é um homem, uma mulher cronologicamente já é uma mulher, mas continua com pensamento, com sentimento, com fala de menino. E como é que Deus pode usar alguém que pensa como menino, sente como menino e fala como menino espiritual? E José era muito novo, teve que amadurecer muito fortemente. Satanás queria matar os sonhos, mas Deus usou as artimanhas de Satanás para treinar José, para governar e fazer os sonhos de Deus se tornar uma realidade. E eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, não importa o quanto Satanás vai tentar a sua vida, você vai usar esse processo para amadurecer, porque os sonhos de Deus vão te alcançar em 2021 em nome de Jesus Cristo. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Aleluia. Os sonhos de Deus não podem ser frustrados. Interessante que o capítulo 50 do livro de Gênesis, eu quero encerrar com isso. Os irmãos, quando chegam para falar com José, depois da morte de Jacó, eles começam a inventar mais uma mentira. E José chega para eles, fica tranquilo, porque eles pensavam que José ia vingar agora. Aí simplesmente José chega para eles e fala o seguinte, diz para eles assim: vocês na verdade intentaram mal contra mim. Tipo o seguinte, vocês debaixo da serpente intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal que vocês intentaram contra mim, transformou em bênção, como vocês veem hoje. Ou seja, o mal que vocês intentaram fez de mim um homem extremamente abençoado, para abençoar toda uma geração e as gerações futuras em nome de Jesus. Então escuta, 2021 será o ano de José. Bispo, será um ano fácil? Tem ano fácil? Não, não tem. Vai ser difícil? Tem ano difícil também? Também não tem. Tem ano normal. Dias de alegrias e dias de batalha. Dias de alegria e dias de batalha. Não importa se é de batalha ou se é de alegria, os sonhos de Deus se concretizarão em nossas vidas em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Eu quero falar com Deus e falar pela sua vida e orar pela sua vida agora em nome de Jesus. Andrine, seu celular está ligado aí ou não? Me presta aqui que o meu acabou a bateria. Eu não estou vendo o pessoal aqui agora. Coloca aqui por favor. Oh, meu irmão, você precisa ter essa certeza absoluta de que você faz parte dos sonhos de Deus e dos projetos de Deus.
Olha aqui. Deixa eu pegar aqui. Anne Lucas, Delson Barbosa, Araci Carvalho, Ailton Rodrigues, Assaia Guedes, Mônica Assis, Maria Luísa, Maria Luzia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus por isso. Curve agora as suas cabeças. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor conhece e sabe cada uma das pessoas que estão agora, meu Pai, aqui no salão, e as outras que estão nos assistindo agora. Pai Santo, ouça agora. Eu quero te pedir agora de todo o coração, faça o teu povo enxergar o que está lhes acontecendo, como o Senhor vê, como o Senhor enxerga, como José enxergava. Que eles não possam colocar isso na sua conta, ou na conta das pessoas que estão ao seu redor. Que eles possam enxergar que tudo isso que estão passando faz parte do treinamento, para que os sonhos de Deus se tornem uma realidade, que os sonhos do Senhor se tornem uma realidade na vida deles. Fala: oh meu Deus, Senhor, eu quero te pedir agora, encontra Leilane Alves, meu Pai. Senhora Soraya Andrade, meu Deus, está passando por um momento de extrema luta, mas agora é hora do Senhor se levantar na vida dela e dar-lhe a vitória total e completa. Senhor, eu quero orar agora pelo mês de janeiro, de fevereiro, março e abril, maio, junho e julho, agosto, setembro e outubro, novembro e dezembro. Meu Deus, cada um dos dias, meu Pai, de 2021, de cada mês, cada semana, cada hora, cada minuto, os sonhos de Deus sejam realidade em nossas vidas. Os sonhos de Deus se tornem reais, meu Pai, se tornem verdadeiros. Nós amarramos todo o intento maligno, diabólico e satânico. Que a mão do Senhor, meu Pai, possa fazer com que cada sonho, meu Deus, aqui representado nos irmãos que estão no salão e também aqueles que estão em casa, e aqueles que vão ver essa live que será compartilhada agora, meu Deus, que a mão do Senhor esteja agindo, fazendo com que cada um sonhe os sonhos do Senhor, e esses sonhos não sejam frustrados, sejam concretizados. É isso que nós te pedimos, é isso que nós cremos, e é isso que nós profetizamos agora, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Amém, queridos? Lembrando que amanhã, às 19h30, nós temos o nosso segundo dia da campanha, tanto presencial quanto pela live. É de extrema importância que você esteja perseverando. Não quebre a corrente, não quebre o processo, vá até o fim. São apenas 20 dias e isso passa rápido, tá certo? Fique firme e Deus vai lhe dar total e completa vitória. É isso que nós cremos, é isso que nós profetizamos, em nome de Jesus Cristo. E eu quero agora abençoar a sua noite, abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, em paz nós deitaremos e voltaremos para nossa casa, e deitaremos ao chegar lá, e dormiremos em paz, porque só o Senhor nos faz repousar seguro. Nos leva em paz, ó Deus, e nos traga em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, o livre de todo mal, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe você e até amanhã. Que a graça do Senhor lhe alcance. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe agora. Compartilhem agora, o Delson, compartilhe agora, Delson, a Ceia, a Fernanda Fernandes, a Araci, compartilhe agora, a Leilane, Leiliane, a Candice também, a Júlia, a Maria Luísa, a Araci,
a Raquel, compartilhe agora essa live, por favor. A Iris Paula, compartilhe. A Soraya Andrade, o Ailton Rodrigues também compartilhe. A Mônica Assis, a Anne Lucas. Deus abençoe vocês. Até amanhã, em nome de Jesus.